Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018. Estamos com alimento diário na primeira semana 1, nessa série nova, Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. O tema da semana 1, o contexto, o que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Senhor Jesus. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E não esquece também de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, para que os vídeos e o canal possam ganhar mais notoriedade e mais pessoas conhecerem essa palavra, ganhar essa palavra do reino. E também ore ao Senhor para que o Senhor te mostre uma ou mais pessoas para quem você indicar aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe seu desfrute, te abençoe a pessoa a quem você indicar. Senhor Jesus. Então vamos aqui para o alimento diário. Ó Senhor Jesus, a leitura bíblica de hoje. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Senhor Jesus. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Capítulo 22, versículos 16 e 17. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Senhor Jesus. Agora, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao 24. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava,
e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 11, 2. Senhor Jesus. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gênesis 22, 17. Senhor Jesus, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Senhor Jesus, eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, né? O título de hoje, a importância do povo de Israel, parte 2. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus precisamos conhecer nossa origem. E mais do que isso, perceber como ela se relaciona ao plano eterno de Deus. Para tornar mais fácil nossa compreensão, apresentamos na página 19, na página seguinte, a linha do tempo. Senhor Jesus, perceba que nela Adão aparece no ano 0. Já Noé nasce por volta do ano 1000 e Abraão aproximadamente no ano 2000. Tome como referência o ano 0 de Adão e não o do nosso calendário. Deus fez várias promessas a Abraão e mostrou-lhe a terra que seria entregue à sua descendência. Essa descendência seria tão numerosa como a areia na praia do mar e como as estrelas dos céus. A profecia diz respeito a 2 povos de Deus, a descendência terrena, os judeus, e a descendência celestial, os cristãos no Novo Testamento. Conforme você pode verificar na linha do tempo, a descendência terrena, como a areia na praia, começa com os descendentes diretos de Abraão e vai até a morte e ressurreição de Jesus. Nesse momento, como os judeus rejeitaram Jesus como Filho de Deus, interrompeu-se a história de Israel. Cristo gerou a igreja, a descendência celestial de Abraão, da qual fazemos parte. Senhor Jesus, com a interrupção da história de Israel, a igreja entrou em campo. Agora é a nossa vez de levar adiante o plano de Deus na terra, fazer o evangelho avançar para trazer o reino do Senhor de volta. Por isso, não podemos acomodar-nos com nossas conquistas. Precisamos sair da zona de conforto e pregar o evangelho para aqueles que ainda não receberam o Senhor. Poderíamos pensar que, como Deus hoje conta com a igreja, não mais precisamos importar-nos com os judeus, o povo de Israel. Mas não. Deus não os abandonou totalmente. Ele ainda tem um plano para eles. Sua história está apenas interrompida. No final dos tempos, nos últimos 7 anos, teremos o retorno da história de Israel. O anticristo fará uma aliança com eles por esse tempo. Na metade desse tempo, após 3 anos e meio, ele romperá esse acordo e terá início o período da grande tribulação, que também durará 3 anos e meio. No final desse período, na batalha do Armagedon, quando Israel estiver cercado de todos os lados, Cristo descerá em sua vinda pública, juntamente com os cristãos vencedores. É nesse tempo que 1/3 dos judeus, os remanescentes de Israel, vão invocar o nome do Senhor e ser salvos. Ó Senhor Jesus! Por isso, querido leitor, não devemos descartar a história de Israel como se não tivesse mais qualquer importância para nós ou para Deus. O apóstolo Paulo tinha convicção da breve interrupção da história do povo judeu diante da economia de Deus e a certeza de que em algum momento alguns deles seriam salvos. Devemos lembrar que, como os ramos naturais, eles rejeitaram a Cristo, por isso foram cortados. Em decorrência disso, nós, que pertencíamos a uma oliveira brava, fomos enxertados na boa oliveira. Hoje, recebemos da seiva da santa raiz da oliveira boa. Por isso, estamos crescendo, sendo santificados e transformados até sermos como Deus é
em vida e natureza. Oremos pelo povo de Israel. Sejamos como o apóstolo Paulo. Não vamos perder a esperança de que um dia aquele povo que hoje rejeita o Senhor há de crer nele e receber a salvação. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Como ele toca aqui, né? A história do povo de Israel é nossa história. Nós não podemos descartar, né, o Velho Testamento, assim como o próprio Senhor fala, né, que ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir, né, Senhor Jesus. Né? E esses itens todos são cumpridos no Senhor, quando nós vivemos por meio do Espírito, né, Senhor Jesus. Paulo aqui ele mostra para nós, né, que a história de Israel foi só uma pausa. Ela teve uma pausa aqui, né? E aí nesse desenho, né, nessa linha do tempo, ele mostra aqui, né? Começou lá com Adão, mais ou menos lá pelo ano 1000, ali, né, 1056 tem Noé, né, 600 anos depois ele conclui a arca e começa o dilúvio. E aí começou ali através da família de Noé, começou ali, né, novamente ali o povo de Deus, né, mas bastou só 115 anos, né, para o povo já perder o temor do Senhor. A gente lembrando, né, tudo que aconteceu no dilúvio, né, toda aquela situação, com certeza aquilo foi passado para frente, né, ali todas as pessoas que nasceram dali, né, a partir dali foram conhecendo a história do dilúvio, né, o que o Senhor fez, né, para acabar com a maldade na terra, né, toda a terra havia se corrompido, né, e apenas 115 anos depois já se levanta Nimrod, né, pregando já contra Deus, né, Senhor Jesus. E depois de, né, mais alguns aninhos, né, mais 60 aninhos aqui, o povo vai lá e levanta a Torre de Babel. Oh, Senhor Jesus. Né, mostrando que a gente é muito rápido para a gente esquecer a nossa história. Né? Por isso o Alimento Diário essa semana está mostrando para nós que nós não podemos descartar a história do povo de Israel. Essa é a nossa história, né? Tudo aquilo que eles passaram, né? Todas as situações, quantas vezes se revoltaram contra Deus, quantas vezes adoraram ídolos, né? Adoraram, né, se misturaram com outros povos, né, deixaram as coisas de Deus, e quantas vezes Deus socorreu eles. Né? E assim hoje também é conosco, né? A gente pode, né, sair da presença do Senhor, deixar de invocar o nome do Senhor, deixar de tocar na palavra, né, nos entristecer com as situações, mas o Senhor continua vindo até nós, né? Assim como não desistiu do povo dele, do povo chamado, né? Ele também não vai desistir de nós, que fomos gerados segundo Deus, né? Gerados pela morte do Senhor na cruz. Né, Senhor Jesus. Né, depois ele mostra aqui, né, a história de Abraão. Né, a gente já viu, né, que até chegar a situação aqui da Torre de Babel aqui, o Senhor estava insistindo ali, né, com a raça criada, depois ele abandona e vem para a raça chamada, através de Abraão. E prometeu ali para Abraão, né, que dele faria uma grande descendência. Né, Senhor Jesus. E essa descendência, né, é como, né, ali a areia da praia do mar, né, que é a descendência terrena, né, o povo de Israel ali, né, que vem Abraão, né, Isaac, Jacó, gera o povo de Israel. A gente vê toda a situação de Êxodo, vê toda a situação dos reis, né, a queda de Jerusalém, é vendida para a Babilônia. Acontece todas aquelas situações que a gente vê ali, o povo fica ali, e aí levanta profeta, vai profeta, outro, né, até chegar um período em que ficou ali, né, 400 e poucos anos, ali ficaram vários, a gente vai vendo aqui, né, a ordem de restaurar Jerusalém, né, foram 49 anos, né, 7 períodos de 7 anos aqui, né, depois passou mais 62 períodos de 7 anos, 434 anos até a vinda do Senhor, né, e aí foi gerada aí a igreja, né, a descendência celestial, e aí houve essa pausa, né, aí depois falta agora mais um período de 7 anos, né, que são as semanas relatadas lá no livro de Daniel, né, também vou ter que fazer mais um outro vídeo só para relatar, só para a gente poder ter clareza sobre isso, né? A questão de Daniel, a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação. Né? Vou precisar fazer um outro vídeo sobre isso. Né? Hoje tem sido muito pregado na questão da grande tribulação, né? Que ninguém vai ser poupado, o Senhor vai voltar ali, mas os cristãos vão perecer e tal. Mas aqui a gente vê aqui, né, como mostrou em Apocalipse, mostrou em Daniel também, né, um período de 3 anos e meio, um período de 42, né, fala ali de semanas, né, fala de meses também, 42 meses, né, que também dá 3 anos e meio, né, e tem uma medida de dias também, né, que também fala também lá em Apocalipse, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque é um assunto bem extenso, dá um vídeo, né, bem grande só para isso, né.
mas aqui a gente vai tocar só nessa questão do gráfico aqui, mostrando essa pausa que a igreja deu até os 7 anos ali, onde o anticristo vai aparecer, né, e aí vai começar, né, e ali ele vai fazer um acordo ali com o povo de Israel, vão ser 3 anos e meio de falsa paz, né, onde ali ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel ali, né, vai voltar essa última semana, né, que vai ser um período de 7 anos. Não vão ser 7 anos de grande tribulação, vão ser 3 anos e meio, porque nos primeiros 3 anos e meio o anticristo vai fazer uma aliança ali e vai haver uma falsa paz. Vai haver ali uma paz ali, vai todo mundo tranquilo, né? A própria Bíblia fala, como eu disse, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso para poder explicar bem isso, né? Senhor Jesus, né? Mas a gente tem que ver, né, que nesse período aí é que o povo de Israel aí, né, vai ser mesclado novamente com a igreja. Eles vão perceber que Jesus era o Cristo, né? Que eles perderam todo esse tempo, mas nós não podemos perder esse tempo, né? Não devemos como falou aqui no alimento diário, né? A gente não pode nos acomodar naquilo que a gente já conquistou, porque o Senhor ainda não conquistou aquilo que Ele quer, né? Ainda precisa, né, ser pregado esse evangelho para alcançar isso aqui, para poder Ele dar início à última semana do povo de Israel e cumprir todo o seu plano, né? Então, se a gente já cumpriu aquilo que a gente quer, se a gente está satisfeito, a gente tem que saber que o Senhor não está satisfeito, porque Ele não voltou ainda, né? Senhor Jesus. Quanto a nós, a grande tribulação vai ser arrebatado antes, arrebatado depois. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso. Algumas pessoas com certeza vão discordar disso, né? Outros vão concordar. Mas a questão não é essa. A questão é eu viver hoje a vida da igreja. Eu viver Cristo hoje. Porque se eu estiver servindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo transformado, aí questão de doutrina, que um crê, o que o outro crê, não importa. O que importa é você estar preparado, eu estar preparado, né, para nós sermos arrebatados na vinda de Cristo, né, independente da situação, né, Senhor Jesus, né, mas o que a gente precisa crer é o que está aqui, né, o Senhor ele precisa concluir aquilo que Ele começou, né, e nós fomos enxertados aí no meio disso tudo, né, mas ainda há ali a porção do povo de Israel. Então não vamos deixar de lado, né, Israel, mas orar, né, orar por esse povo, orar por essa palavra, mas nós também sermos aqueles que cooperam com o Senhor pessoalmente. Cada um de nós, né, precisa ir diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer parte dos vencedores, né? Não quero ficar vendo doutrina disso, doutrina daquilo, estudo disso, estudo daquilo, mas eu quero realmente ser aquele que está sendo preparado pelo Senhor para esse grande dia, né, Senhor Jesus, né? Eu quero estar, né, ali, ser aquele que vai vir, né, junto, vai descer no Senhor nos ares ali como um vencedor, vai participar ali, né, dali do arrebatamento ali, né, ser aquele que está ali com o Senhor ali em secreto, para depois na sua vinda mesmo, né, descer com o Senhor nos ares para batalhar, né, a última batalha ali, né, acabar com tudo ali, né, do inimigo e começar o reino, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né, para a gente viver hoje, né, a vida da igreja, viver essa vida, né, que está vindo da raiz para nós, né, que somos apenas os ramos, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos abençoar com a sua própria vida, né, não só para nós, né, mas também para toda a sua descendência, né, a terrena, a celestial, né, e que o Senhor possa contar conosco, né, Senhor Jesus, que o Senhor conte conosco, né? Ó Senhor Jesus, né, fica aí, né, depois para você compreender mais, né, vai ter esse mapinha aí, né, Senhor Jesus, a gente vai poder ver mais e mais. Quem já obteve o alimento diário tem um mapinha, né, você que de repente não conseguiu obter ainda, né, tem os trechos aí que eu vou botar ali na tela, aí você pausa o vídeo e você pode ler um pouquinho mais, né, assistir esse vídeo novamente para a gente poder ter um pouco mais de entendimento, né, Senhor Jesus. Esse mapinha aí essa linha do tempo aí foi bem escritinho, bem direitinho, né, mas como eu já falei, eu vou ter que fazer um outro vídeo só para poder dar mais detalhes sobre isso aqui, né, e nós vamos ter também aí nas mensagens aí, conforme as semanas vão passando também, né, a gente que já assistiu aí o que foi dado na conferência de setembro, o irmão já fez várias outras mensagens aí, estão os vídeos aí no site da mensagem das conferências, já falei, está aqui na descrição, aqui a mensagem das conferências para você ir lá e acompanhar todos os vídeos aí que foram distribuídos em setembro, né, que vão estar distribuídos nesses próximos 6 meses aí, nos 3 volumes do alimento diário, né. Aqui estão as 8 primeiras mensagens, depois vão ter mais 8, depois mais 8,
concluindo as 24 mensagens, a gente vai ver muitas vezes ainda esse mapinha aqui da linha do tempo, tá bom? Então, se você não entendeu tudo ainda, continue invocando, continue orando, né, ao Senhor, continue acompanhando os vídeos do canal, que a gente ainda vai ter mais tempo ainda, estamos só começando, né, vamos ainda ver ainda mais essa palavra aqui ainda, para a gente ter mais entendimento sobre isso. E o principal é que você, né, que por meio dos vídeos do canal, você vá aprendendo a invocar o nome do Senhor, né, Senhor Jesus, vá ouvindo a palavra, vá recebendo essa palavra, vá crendo, né, e à medida que os assuntos forem vindo, a sua fé vai aumentando e você vai sendo preparado, todos nós, né, vamos sendo preparados para reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, né? Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor, né, para que Ele te mostre uma ou mais pessoas para quem Ele quer, né, que você leve essa palavra, né, essa pregação do Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa a quem Ele escolher, a quem Ele te mostrar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.